Olá, pessoal, tudo bem? Queria começar agradecendo ao Open Summit pelo convite, para falar um pouco para vocês sobre moedas digitais soberanas ou emitidas por um governo central. Meu nome é Gustavo Paro, eu sou Country Manager da R3 no Brasil e também lidero as iniciativas de vendas e desenvolvimento de negócios da R3 na América Latina. Começando lá com a apresentação, dentro do tema que me foi passado, que é bastante interessante, bastante atual, eu gostaria de trazer um pouco das motivações e por que isso está tão quente, por que hoje os bancos centrais têm olhado isso com maior carinho e com maior atenção. Então, eu acho que eu escolhi começar essa conversa com esse slide, porque para mim ele representa bastante do que foi a mudança de postura das entidades do mercado financeiro em relação a uma moeda digital soberana, através ou depois do efeito Libra ou DIN, né, que foi o segundo nome do projeto do Facebook, em ter sua própria moeda privada. Então, aqui é interessante, a gente traz algumas declarações em tempos diferentes do presidente do BIS, onde ele comenta, num primeiro momento, que os bancos centrais não deveriam se envolver com a emissão de moedas digitais soberanas. Isso foi em março de 2019. Logo depois, o Facebook apresentou o Libra ao mundo, com aquela rede de parceiros e com aquele potencial disruptivo que essa moeda privada do Facebook poderia trazer. Logo depois, você vê que alguns meses depois, o mesmo presidente do BIS vem a público dizer que, de fato, os bancos centrais deveriam ter seus planos ou criar seus planos para lançar sua própria moeda digital, e a partir daí você vê que o movimento das moedas privadas, principalmente Libra do Facebook, e depois DIN, que foi o segundo nome, a segunda versão, foram um dos principais aceleradores para que os bancos centrais acelerassem seus processos de criarem seus planos e seus roadmaps de estudo, teste e, eventualmente, o lançamento de uma moeda virtual, de novo, soberana. Então, esse é uma das figuras mais conhecidas para quem fala sobre CBDC, sobre moedas digitais emitidas pelo Banco Central, a tal da flor de taxonomia, onde, dentre várias opções de se ter uma moeda digital, o que se chegou à conclusão, do lado de uma moeda soberana, é que você teria pelo menos dois principais modelos, que seria o modelo de uma moeda digital de atacado e de uma moeda digital de varejo, cobrindo praticamente todas as demandas que, eventualmente, uma moeda digital poderia endereçar. Dentro desses modelos de varejo e de atacado, a gente vê a distribuição sendo feita de diferentes formas, de pelo menos 3 formas diferentes, em relação às intenções dos bancos centrais mundo afora. Então, a primeira forma é o que a gente chama do modelo indireto, onde os bancos centrais são responsáveis pela emissão dessa moeda digital soberana, mas eles usam o sistema financeiro tradicional para fazer a distribuição dessa moeda via bancos comerciais, via contas correntes. Num segundo modelo, a gente vê o modelo de distribuição direto, onde, eventualmente, o Banco Central faz a emissão direta para uma carteira do cidadão, uma carteira digital do cidadão. E num terceiro modelo, a gente vê o modelo híbrido, onde você, em algumas iniciativas, a moeda digital soberana tem uma característica de varejo, em outras tem uma característica de atacado. E a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, tá? Agora, por que eu, como R3, estou aqui conversando com vocês sobre isso, né? R3, as nossas credenciais nesse ecossistema, nesse cenário de CBDC, começaram lá atrás, em 2016. Então, a R3 vem desde 2016 trabalhando
com alguns bancos centrais e algumas entidades do setor em projetos, em desenho de projetos, estudos e pilotos envolvendo um CBDC, envolvendo uma moeda digital soberana. Então, lá atrás, em 2016, a gente começou com o projeto Jasper, junto com o Banco Central do Canadá, depois Yuben em Singapura, Intanol em Tailândia, Lion Rock em Hong Kong, e assim foi. A gente vem, desde então, evoluindo esses estudos juntos com esses bancos centrais, obviamente não de forma exclusiva, trabalhando inclusive com outras tecnologias, e mais recentemente a gente teve a oportunidade de realizar alguns pilotos produtivos de emissões de uma moeda digital soberana por alguns países, e inclusive promovendo o que a gente chama como PVP ou DVP, que seria o pagamento versus pagamento, uma troca de moedas, como se fosse uma transação de câmbio, uma troca de moedas entre dois países, de forma atômica, usando os benefícios da tecnologia de blockchain para você fazer essa troca atômica ou essa troca instantânea entre as duas moedas, usando os benefícios também de você conseguir criar regras de negócio em cima dessas moedas, em cima dessa transação, para permitir que ela aconteça de fato de forma atômica. E o Delivery versus Payment, que é o DVP, que seria a troca atômica entre o pagamento versus a entrega ou de um ativo, que pode ser um ativo físico, um carro, um bem imóvel, como um apartamento, ou eventualmente um ativo financeiro, um título de dívida de um país, ou qualquer outro título comercial emitido aí por um banco. Então, qualquer instrumento financeiro tradicional que possa ser tokenizado e ter também esse benefício da troca atômica, reduzindo, por exemplo, riscos de liquidação, ou reduzindo a necessidade de garantias, de contraparte, ou eventualmente reduzindo a necessidade de aporte para garantir essas operações. Então, assim, você tem uma série de benefícios inerentes a utilização da tecnologia de DLT, ou de Distributed Ledger Technology, para esse processo de negócio envolvendo uma emissão de uma moeda digital soberana e processos de negócio tradicionais, dentro do mercado de atacado ou dentro do mercado de varejo. Então, a gente tem trabalhado ativamente com esses bancos centrais para ajudá-los nessas simulações, nesses testes e nessas interações entre elas. Então, eventualmente, são testes domésticos, mas a maioria dos casos envolve pelo menos 2 países diferentes, e em alguns casos 5 ou 6 países diferentes, incluindo testes de interoperabilidade entre moedas soberanas emitidas em diferentes tecnologias, para garantir que essa troca entre essas moedas, ou entre ou a entrega versus o pagamento, aconteça mesmo que as duas moedas tenham sido emitidas em tecnologias distintas. Avançando um pouco mais, assim, acho que é importante a gente comentar sobre os motivadores, né? Então, o que de fato motiva os bancos centrais? E cada um deles tem suas motivações diferentes, mas eu quero focar aqui no Brasil. A gente esse evento está acontecendo no Brasil, e a gente está focando bastante no que o Banco Central brasileiro vem dizendo. Então, no nosso entendimento e analisando as publicações que foram feitas, o Brasil tem aí um viés do modelo híbrido. E por que isso, né? Se você for olhar as motivações do Brasil, considerando que a gente já tem um SPB que garante as transações interbancárias, que é o famoso TED, já desde 2002, e que a gente tem o Pix agora garantindo os pagamentos instantâneos, esses que seriam os principais motivadores em vários países, no Brasil não são os principais. Então, o que seria no Brasil? A questão da programabilidade da moeda. Então, vamos imaginar quando você tem as distribuições de pagamentos sociais ou incentivos, como foi agora a questão do Covid, né? O auxílio Covid, o auxílio pandemia, você fazer essa distribuição via uma moeda digital, onde você consegue programar, você consegue gerar regras
de negócios em cima dessa moeda. Por exemplo, ela só pode ser consumida em farmácia, supermercado ou coisas do gênero. Pagamentos offline, então tem também esse viés de utilizar a programação da moeda digital para garantir garantir os pagamentos offline, mesmo que você não esteja conectado. E pelo lado do atacado, vamos dizer, a gente tem a questão do PVP, do cross-border payment, pagamentos transfronteiriços, troca de divisas, de moedas soberanas entre países, e, como eu comentei agora há pouco, a questão de você fazer também a troca de pagamento versus entregas de instrumentos financeiros ou qualquer outro tipo de ativo. Então, esses são os principais motivadores do Banco Central. E falando um pouco mais sobre isso, o Banco Central já pelo menos há 2 anos, soltando aí em pílulas as suas intenções em relação ao real digital. Então, a gente começou lá atrás com uma declaração do Roberto Campos Neto comentando sobre a intenção de ter uma compilação, uma consolidação dos serviços financeiros que estão sendo criados, e que existe uma convergência para uma moeda digital, um real digital. Pouco tempo depois, a gente viu o Banco Central anunciando quais seriam os direcionamentos para que se tivesse uma moeda, um real digital, de fato, e avançando um pouco nesse modelo. Mais recentemente, você viu o Banco Central criando um laboratório de inovação financeira e tecnológica específico para receber projetos que utilizariam um real digital para viabilizar alguns casos de uso, alguns modelos de negócio específicos. Então, eles receberam 47 aplicações de projetos diferentes, de 43 empresas, 9 países diferentes, e foram 7 países diferentes, e foram selecionados 9 projetos para rodar numa fase de implementação de um MVP. Dando um pouco do cenário global, olhando só o G7 e o G20, os países dentro do G7 e do G20, e alguns outros que a gente trouxe aqui para destacar, esse seria o cenário do que está acontecendo em termos quem está no modo de pesquisa, quem está no modo já de piloto, ou de prova de conceito, quem está no modo de piloto, e alguns poucos que já têm alguma iniciativa em produção, de fato acontecendo. Então, você vê aqui o Brasil no modo de pesquisa, mas a gente já tem alguns anúncios aí que, pelo menos a partir do segundo semestre, eles querem disponibilizar alguma plataforma onde se possa testar os modelos, e já a partir de 2023 eles pretendem pilotar alguma coisa utilizando o real digital. Aqui falando um pouco do que a R3 vem fazendo, estruturando essa conversa junto com os governos centrais e os bancos comerciais. Então, a gente começou oferecendo um grupo de trabalho para discussão sobre as possibilidades do CBDC, com viés tecnológico, negócios e regulatório. A gente avançou isso para uma plataforma onde os bancos centrais, os bancos comerciais conseguissem, de fato, simular a emissão de um CBDC e colocar em prática aquilo que foi discutido, e a gente vai avançar agora, a partir do segundo semestre desse ano, para, de fato, criar aceleradores onde se consiga fazer, implementar uma CBDC, tanto doméstica como casos de uso que envolvam diferentes países. Falando um pouco da R3 por números, quem que a gente é, ou como a gente está hoje posicionado. A R3 hoje tem quase 400 funcionários, um ecossistema de mais de 400 participantes, considerando clientes e parceiros de negócio, mais de 250 aplicações só no mercado financeiro já desenvolvidas, uma boa parte delas em produção, e segundo o Gartner, a R3 hoje é considerada a maior, ou o número 1 em termos de market share em tecnologia de blockchain para o mundo enterprise, para o mercado corporativo, com casos de uso sendo desenvolvidos para o mundo real e sendo colocados em produção. É isso, pessoal. Queria agradecer pelo tempo novamente, e, de novo, agradecer ao Open Summit pelo convite. Fico à disposição, meus contatos estão nesse slide. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo e a gente pode se aprofundar em qualquer outro tema que vocês queiram relacionado a CBDC ou a blockchain como um todo. Bom, pessoal, deixo vocês agora com o Fernando Galdino, que vai trazer aí mais informações sobre esse tema
bastante rico aí de CBDCs. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Tudo bem, pessoal? Também, assim, é muito legal estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto de moedas digitais do Banco Central. Nós vimos aí várias considerações, várias informações interessantes trazidas pelo Gustavo, e eu espero também aqui poder contribuir, né, com esse painel e trazer alguns outros detalhes para que a gente possa entender todo esse contexto, tudo que está acontecendo. Eu sou o Fernando Galdino, sou arquiteto de soluções da Oracle do Brasil e acompanho vários projetos que acontecem pelo país, principalmente aqueles, né, voltados para o setor público. E esse assunto de moedas digitais é um desses projetos assim, que eu tenho grande interesse, gosto bastante do tema, e por isso vai ser muito interessante essa conversa que eu terei aqui com vocês. É, acho que para a gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, algumas mensagens iniciais assim, são bastante interessantes, né, da gente conversar. A primeira é que, de fato, né, criptos elas estão cada vez mais se estabelecendo como uma nova forma de dinheiro. E, inevitável, né, nós temos aí toda a forma de dinheiro com as quais nós trabalhamos nesses últimos anos, cripto veio a se somar a isso. Vários projetos, nós podemos ver aí, vários projetos de criptomoeda e os criptoativos, né, que estão acontecendo pelo mundo, e é um movimento que já se pode considerar aí como inevitável. A questão é que estamos muito no começo de algo que vai ter uma proporção enorme daqui a alguns anos. E como que a gente vai, então, saber, né, tudo o que vai acontecer em relação a isso? É um momento extremamente propício para nós pensarmos aí sobre novas ideias, sobre as considerações, né, sobre tudo que pode acontecer em relação a esse tema. Porém, especificamente falando sobre as criptos, né, há uma grande preocupação com a alta volatilidade das criptomoedas. É um pouco difícil, né, vamos dizer assim, para a sociedade no dia a dia pensar ou entender que a moeda ela pode sofrer variações extremas, né, que acontecem, que são muito comuns no mundo das criptomoedas. E até recentemente houve um caso aí em que uma dessas criptomoedas acabou sofrendo bastante, né, perdendo praticamente todo o seu valor. E então nós precisamos, né, encontrar uma forma de que isso se estabeleça para que a sociedade possa interagir, né, com essas moedas de uma forma melhor. Estamos vendo vários movimentos nesse sentido, acho que vale a pena citar países que estão procurando trazer, por exemplo, o Bitcoin como uma moeda de curso legal do país. E temos também as iniciativas que os governos estão procurando estabelecer, né? Os governos estão cada vez mais acompanhando, estão entendendo como funciona as criptomoedas, como funciona a blockchain, como todo esse cenário pode ser utilizado dentro de um contexto nacional e dentro de um contexto em que o governo tem uma forte atuação nesse sentido. Para que nós tenhamos uma ideia, esse mapa ele ilustra países que estão com projetos de moedas digitais capitaneadas aí por bancos centrais. Então vemos aí uma série de países, alguns em um estágio mais avançado, outros em estágio aí de piloto, de produção, um estágio de desenvolvimento ainda, uma prova de conceito. Temos modalidades aí variadas do que se está acontecendo, né? E o Brasil tem, então, também um ponto muito importante nisso, tem um projeto sendo conduzido, sendo elaborado, e é um projeto que nos chama muito a atenção e que se espera que seja, de fato, um sucesso no dia a dia. Claro, né, temos aqui todo um ambiente ainda
a ser desbravado. Não, acho que falta muito, né? Por mais que a gente esteja falando aí que temos cabeças pensantes nos variados setores, atuando juntos para poder criar, desenvolver essa solução e montar algo que seja interessante para a sociedade, há muitas coisas que ainda terão de ser respondidas, né? E que veremos como isso vai se desenrolar nos próximos anos. Contudo, é muito interessante pensar o quanto de inovação projetos como esses podem trazer para a sociedade. Seja mesmo no aspecto aí de melhor uso, melhor distribuição de recursos públicos, seja também promovendo iniciativas de desenvolvimento de novos negócios na sociedade. Então, veremos muitas ações dessas acontecendo, a sociedade irá interagir, todos os vários elementos que a compõem irão se falar, irão fazer uso dessa tecnologia. E um recado que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de trazer é que, por mais que às vezes a gente pense em projetos de CBDCs como sendo projetos de blockchain, uma tecnologia específica ali sendo usado para algo, isso vai fazer parte de um contexto extremamente amplo na sociedade. Vão ter instituições, vão ter empresas, vão ter pessoas envolvidas, vão ter eventualmente sistemas e projetos e várias coisas que irão também se integrar, irão se usufruir, irão usar isso como aspectos aí de pagamento ou de remessa, de financiamento, enfim, terá toda uma coordenação em cima disso. Ou seja, temos um lado do projeto, mas também temos aí tudo que acontece em volta. E por ser da Oracle, eu queria aproveitar esse momento para comentar também sobre um dos projetos, né, que acho que vale a pena dizer que um dos bancos, né, temos vários clientes da área financeira, vários clientes do setor bancário, e um desses clientes ele está desenvolvendo um projeto baseado com NFT, desenvolvendo uma wallet e também uma estrutura baseada em blockchain. E nesse conceito, né, nesse contexto desse banco, ótimo, temos ali uma rede, vamos dizer assim, que está sendo criada para poder manusear e se trabalhar com esses elementos, por exemplo, os NFTs, oriundos de leilão e outros tipos de itens ou ativos que vão ser valorados em uma moeda. Porém, né, esse é uma parte do processo. Eu tenho ali a necessidade ainda de trabalhar com vários outros sistemas. Alguns sistemas que farão, por exemplo, a interação com os clientes desse banco, outros que irão precisar fazer trabalhos relativos a risco e compliance para poder entender situações, né, que podem estar ocorrendo algum tipo, por exemplo, de lavagem de dinheiro, ou situações que sejam de interesse serem acompanhadas. E tudo isso daí são desempenhados também por outros sistemas dentro desse contexto, dentro desse espaço. No caso aqui dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, nessa arquitetura, eu tenho os sistemas desse banco, essas caixinhas, por exemplo, que estão em amarelo, representam soluções que a Oracle entrega, que ela desenvolveu para a área financeira e que são usados em nossos clientes. A própria caixinha vermelha, né, as aplicações em nuvem, também são aplicações que nós estamos trabalhando para poder montar isso, e ter isso bem atendido, né? Atender bem os nossos clientes. E uma camada de integração que também faz parte da solução. Temos aí todo um ecossistema que trabalha e vai trabalhar junto com a rede blockchain ou a wallet que esse banco está criando, e temos ali uma participação extremamente ativa no funcionamento do core bancário dessa instituição. Então, a mensagem que acho relevante passar, né, é que temos algo muito interessante acontecendo e a Oracle está aqui para contribuir, ela pode ajudar, tem expertise no setor bancário, pensando aí em instituições que irão atuar
já nesse momento, com esses projetos, ou mesmo no futuro, onde precisaremos fazer integrações, temos aqui toda uma experiência também que pode ser utilizada para agregar ainda mais valor a projetos como o Real Digital. Falando de blockchain, também é relevante ressaltar que a tecnologia blockchain ela faz parte, a Oracle ela tem investido também nessa área. Temos a solução chamada de Oracle Blockchain Platform, baseada em Hyperledger, e que funciona tanto em nuvem quanto sob premissa on-premises, e também alguns sistemas que nós usamos o blockchain para poder fazer o rastreamento de produtos, o rastreamento de itens, numa abordagem de rastreamento inteligente. E, por que não, existem situações onde não é necessário eu ter uma rede permissionada e interagir com os participantes, tal como geralmente nós pensamos numa rede de blockchain, mas queremos ter o benefício de encadeamento de blocos, hashes criptográficos e tudo mais. E para isso, a Oracle também possui o recurso de blockchain tables no banco de dados Oracle, que para quem não conhece vale a pena muito conhecer. E com isso, eu queria também, já finalizando essa minha fala, falar do programa Oracle for Startups. Né? Sabemos aí que muitas startups, muitas empresas irão se envolver e vão se envolver em projetos tão novos e relevantes como as moedas digitais. E para essas empresas, né, que quiserem participar de um programa como o Oracle for Startups, a Oracle apoia com créditos, com processos, com mentoria, com treinamento, com várias abordagens que podem ser úteis para se construir os sistemas usando toda a infraestrutura, toda a tecnologia que a Oracle disponibiliza para os clientes. E com isso chegamos aqui ao final desse painel. Espero que tenha trazido aí algumas informações, né, relevantes e complementares ao que foi abordado sobre esse tema. E agradeço também a sua participação e também aos coordenadores do evento pelo convite em estar hoje aqui com vocês. Obrigado e até mais.